Quando você ouve falar em Lagoa Azul, talvez seu primeiro pensamento seja neste grande clássico, que é o segundo filme mais passado da Sessão da Tarde, perdendo apenas para Ghost do Outro Lado da Vida. Mas há muito mais na história de Dick e Amy nesta praia desértica que você com certeza não sabia e vai curtir saber depois da vinheta. Pipoca de Pedra. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Lagoa Azul, né, sobre este grande clássico da TV, o grande clássico americano, só que eu quero voltar no tempo, voltar bastante no tempo. Vamos pro ano de 1863. Lá em Devere, como é que é? Stackpool, eu acho que é assim que se fala o nome do cidadão, nasceu ali em Kingstown, perto de Dublin, de uma família muito curiosa, porque o pai dele se chamava William Church, né? E Church é a igreja, curiosamente ele era um teólogo e reverendo, e a mãe dele, Charlotte Augusta. Então ele era filho de Church e Charlotte. Ninguém podia falar o nome dos pais depois de comer farinha, senão ia ser uma bagunça do caramba. E além disso, ele tinha 3 irmãs mais velhas, sendo uma delas a Florence, que era uma grande escritora de folhetos e panfletos sobre saúde da mulher e principalmente sobre obstetria. E tudo isso vai ser importante realmente quando a gente chegar na Lagoa Azul. O Henry, ele cresceu ali no Canadá até os 12 anos de vida, numa área mais selvagem, mais arbórea do Canadá, até ele ir e viajou pra caramba, foi pra Londres, foi para os Estados Unidos, foi pra um bocado de lugar. Ele se formou em medicina, era um fanático por anatomia e chegou a exercer medicina por vários anos. Inclusive ele foi médico de um navio, se você tá lembrando da Lagoa Azul, tá vendo? Tem muita coisa ali da origem dele lá. E ele acabou se tornando um escritor, escreveu vários livros sem sucesso, até que ele começou a ter uma certa notoriedade, e a partir do ano de 1900 ele começou a viver da escrita. O Henry, ele escreveu mais de 60 livros durante a vida dele, sendo mais famoso o Lagoa Azul, que ele lançou ali em 1908. O Lagoa Azul saiu enquanto o transatlântico Titanic estava sendo construído ainda, 4 anos antes do naufrágio. E a escrita do Lagoa Azul vem de uma reflexão do Henry sobre o homem das cavernas, sobre como está perdido este período de curiosidade, onde o homem se deparava com tempestades, com pôr do sol, com canyons e todas essas maravilhas, e não tinha sequer um nome, não tinha um referencial, não tinha ninguém para explicar o que era aquilo. Então lá em 1908 ele já tinha essa visão de que a gente estava perdendo essa conexão com o mundo, essas surpresas ao ver tais acontecimentos. Imagine hoje, 116 anos depois, o que o Henry pensaria, né? Porque lá na época mal tinha cinema, o cinema estava dando os primeiros passos, a fotografia ainda era algo extremamente elitista, não tinha TV, e ele já estava com esse pensamento de que a gente não se surpreende mais com nada porque a gente tem acesso a tudo, em 1908. E para quem tem o Lagoa Azul como apenas um filme B de Sessão da Tarde, um romancezinho bobo, sabe que esse livro do Henry, ele foi extremamente importante porque ele acabou alimentando esse gênero de fantasia voltada para protagonistas infantis e que acabam se descobrindo por um lado psicológico e sentimental. Você parece muito específico, mas é o mesmo gênero que estava sendo trabalhado ali pelo L. Frank Baum no Mágico de Oz, por J.M. Barrie no Peter Pan e principalmente por Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, que tem bastante influência no Lagoa Azul. A gente já fala sobre isso. Inclusive, o Lagoa Azul foi bastante importante para a escrita do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, que saiu ali em 1912, né? 4 anos depois do Lagoa Azul. Muito do Lagoa Azul foi levado em conta para a escrita do Tarzan dos Macacos. Mas tá, sobre o que fala o livro Lagoa Azul? Ah, PX, mas eu vi o filme, eu revejo o filme todo ano, não precisa me falar. Primeiro, dodói. Segundo, acompanha aqui a história do livro, porque tem coisa diferente do filme. Eu vou falar dessas diferenças aqui ao longo do vídeo, então vem comigo. Tá, o livro ele começa com a história desses 2 primos, que é o Richard, chamado ali de Dick, e a Emmeline, ou Emmeline, não sei, chamada de Anne. E eles são primos de primeiro grau, e por algum motivo o pai do Dick, que é o Arthur, ele também é tutor legal da Emmeline, meio que deixa entender que os pais delas estão mortos ou só abandonaram mesmo. Eles acabam sofrendo um naufrágio ali no Oceano Pacífico e são direcionados para uma ilha que depois vai ser chamada de Palm Tree, né, tipo de palmeira no caso, né, junto com o cozinheiro do navio, que é o Pud Button. E o Pud, ele vai criar as crianças ali com base no que ele acreditava, né, com
uma visão vitoriana do cristianismo e outras coisas que era da cabeça dele. E ele vai botar duas regras para as crianças. Primeiro, para não ir para o outro lado da ilha, onde ele viu que tem alguns resquícios de tribos aparentemente canibais. E outra, para não comer uma frutinha específica. Ele fala que são as aritas, que são as bagas que dormem e nunca acordam. Acho que é isso que ele fala mais ou menos. E até aí, o livro ele começa a ser realmente uma alusão ao Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, porque o livro ele passa a ter um foco maior na Emmeline, e ela vai ter toda a curiosidade, ela vai aprender várias questões filosóficas enquanto o Pudge fuma um cachimbo, assim como a lagarta fuma o narguile. Vai ter toda a questão de autodescoberta. Essas frutas fazem muita alusão aos vidros de bebidas lá ali da Alice, né, do me beba para crescer, me coma para diminuir. Então tem todas essas alusões. Ela acaba perdendo um jogo de chá que vai ser encontrada pelo tutor dela mais na frente e remete à questão do chá com o chapeleiro maluco. O gato dela tem o nome do gato da Alice, então tem várias dessas coisas da Alice. E depois o Lago Azul ele vai fazer referência a outro livro bastante famoso chamado Bíblia, né? Principalmente é o livro de Gênesis, porque o Pudge Button acaba morrendo quando ele acha um engradado de rum e ele acaba tendo uma infecção por álcool, e as crianças vão se criar sozinhas. Vai fazer toda alusão ao Jardim do Éden de Adão e Eva, porque são essas duas almas inocentes que vão acabar se descobrindo ali nesse paraíso, e que há um fruto proibido, né? Quem não pegou essa alusão dupla, lógica, né? Primeiro que tem um fruto proibido realmente, que é as bagas lá, e também o pecado original que vai acabar acontecendo com eles e vai expulsar eles do Jardim do Éden. Mas antes da ilha expulsar eles com ciclones, tempestades e tudo mais, tem algo muito interessante no livro, que é a cena da gravidez, né? Porque assim como a Alice estranha o seu corpo quando cresce, a Amy vai estranhar o seu corpo engordando por conta da gravidez, né, gerando o bebê, e tem toda a questão do bebê mexendo. É uma cena bem legal e que traz toda a influência da irmã dele, que escreveu sobre obstetria, e a própria formação em medicina do Henry. E é até uma cena muito bonita, porque ela sente o instinto maternal quando o bebê tá vindo, ela se esconde do marido e ela tem o bebê sozinho em um local isolado da ilha e volta com o bebê nos braços. Tá uma cena maravilhosa. E eles são tão inocentes que quando o bebê nasce, e é um menino, eles chamam de Hannah, porque o único bebê que eles conheceram em vida se chamava Hannah, e eles acham que é um nome apropriado para bebês. Eu acho bonitinha essa inocência deles. E também traz muito que o Henry já trazendo na sua literatura de questão de gêneros, né? O Henry brincava muito com essa questão de trocas de gêneros, então ele botar um nome que era considerado feminino e um bebê masculino também faz parte dessa psique que ele vinha construir na literatura dele. Enfim, o pai dos dois acaba achando o jogo de chá da menina, o brinquedo, afirma que eles estão vivos, sai em busca dos dois. Enquanto isso, os dois estão criando uma jangada pra zarpar também, porque a ilha tá ficando muito perigosa. Eles querem criar o filho num local mais seguro. Só que enquanto o marido tá pegando banana, a mulher, a Amy, não sei porque ela pega as aritas, nessas essas frutinhas venenosas, e o bebê Hannah acaba jogando um dos remos do barco pra fora. E aí o bote tá saindo, a Amy entra no bote, o Richard vem atrás, vê um tubarão perseguindo ele, a Amy acaba jogando outro remo no tubarão, o Richard consegue subir, só que eles ficam sem remo e sem ter como pegar o remo, porque tem um tubarão ali em volta, né? Então eles acabam derivando por alguns dias, até que o navio do Arthur, do pai dos dois, acha esse bote e tá o bebê acordado e os pais dormindo, e o ramo que tinha 3 frutas agora só tem uma. E aí um emissário ali do navio pergunta: eles estão mortos? Na verdade o Arthur pergunta: eles estão mortos? E o emissário responde: não, eles só estão dormindo. E acaba o livro ali. Esse livro foi um grande sucesso na época, bastante querido, avançou realmente essa carreira de escritor do Henry. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, é muito difícil. Mas realmente alavancou, e quiseram logo fazer uma adaptação para esse livro, né? Estavam muito famosas as adaptações ali no início do cinema, só que por conta de uma disputa entre os direitos autorais dele e da editora, só foi feita a primeira adaptação em 1920, né? 12 anos depois da publicação do livro, que foi uma adaptação para o teatro. Foi uma adaptação de grande sucesso ali em Londres, ficou em cartaz por 8 meses, depois foi para Broadway, na Broadway foi um fracasso em 1921, mas teve realmente essa adaptação para o teatro, e em
1923, a primeira adaptação para o cinema, feita numa parceria entre o Reino Unido e a África do Sul. E essa versão é bem interessante porque ela começa bastante fiel ao filme, apesar de ser de 1923, ela tem 1h20, é mudo. E é interessante porque ela segue bem fiel ao livro, só com a diferença de que o Arthur chega na ilha com eles ainda vivos. E ele leva eles para Londres, para a civilização. E o terceiro ato do filme é a parada meio Tarzan, meio Caramuru, que são eles tendo que se adequar à civilização londrina, da era vitoriana, tendo crescidos na ilha, né? Parece bem interessante? Parece. Eu assisti? Não. Por quê? Porque teve um incêndio que acabou queimando todas as cópias desse filme de 1923, né? Ele é um dos considerados filmes perdidos pela humanidade, infelizmente. Mas se você tá curioso com outras adaptações de A Lagoa Azul, você pode ver o de 1949, que também é um filme do Reino Unido e que foi um filme que, não o filme que mais diferenciou, que a gente vai falar de um que diferenciou bastante do livro, mas esse acabou trazendo umas coisas novas para esse livro, que foi que ele saiu logo depois do Código Reis, né? Foi um filme que eles quiseram fazer logo porque o outro tinha se perdido no incêndio, só que rolou uma parada aí chamada Segunda Guerra Mundial, e aí o filme só foi sair em 1949, só que o Código Reis era um código de autocensura para dar uma baixada ali, que os filmes estavam extrapolando os limites. Então, várias das coisas que eram consideradas transgressoras ali no livro e no primeiro filme foram adaptadas aqui para esse de 49. Por exemplo, nesse eles não eram mais primos, inclusive mudou o sobrenome dos dois, cada um tinha um sobrenome diferente. O Richard, que se chamava Dick, né? Dick é o que é em inglês, não vou dizer aqui, se quiser pesquisa, mas foi chamado de Michael, para não ter esse trocadilho. Eles foram considerados um pouco mais velhos durante a cena da gravidez, foi tirado qualquer coisa de nudez, enfim, tudo que era considerado um pouco perigoso ali para esse código de autocensura foi tirado do filme. E além disso, foi criada uma trama secundária nesse filme, onde chegam dois foragidos criminosos, e um deles tenta roubar umas pérolas que nesse filme o Michael, né, mas equivalente ao Richard do livro, estava colecionando, enquanto o outro tenta sequestrar a Emmeline. E, enfim, eles acabam orquestrando, os dois acabam matando um ao outro, e eles decidem que vão ficar na ilha para sempre, que a civilização é muito perigosa. Outra diferença é que nesse, o bebê acaba não chamando Hannah, também por Código Reis, né? Não vamos chamar um menino com nome de mulher, enfim. E eles botam o nome do bebê de Ped, em homenagem ao cozinheiro ali que criou eles, só que aí o final é exatamente igual, né? Eles acabam decidindo sair da ilha por conta dos ciclones, e Remo, tubarão, bebê, aquela coisa toda, frutinha, estão mortos? Não, estão dormindo, mesma coisa. E esse filme tem também duas importâncias, que a primeira é que ele foi o último filme que o Henry viu, porque ele veio a falecer em 1951, aos 88 anos, por conta de uma trombose cerebral causada por um erro cirúrgico. E também foi o filme mais assustador da infância de David Cronenberg. David Cronenberg, que foi aí um dos maiores escritores e diretores de horror do mundo, falou que nunca se assustou tanto quanto criança quando viu Lagoa Azul, por conta da ideia de uma criança fora dos cuidados dos pais, né? E que o Lagoa Azul entendia um medo extremamente infantil. É muito interessante essa análise aí do Cronenberg. Nesta segunda, na sessão da tarde, a Lagoa Azul. Eles sobreviveram a um naufrágio, cresceram sozinhos num verdadeiro paraíso. Promete que sempre vai ficar comigo. E viveram uma linda história de amor que conquistou plateias no mundo todo. Meu coração tá batendo tão rápido. O meu também. A Lagoa Azul, com Brooke Shields. Nesta segunda, na sessão da tarde. Mas é claro que a gente não poderia separar um espaço aqui para falar de Lagoa Azul, de 1980, que foi dirigido ali pelo Randall Kleiser, acho que é assim o nome dele, que foi o diretor de Grease nos Tempos da Brilhantina, foi o diretor de Querido Encolher as Crianças, né, um dos reis da Sessão da Tarde. E ele também é interessante porque ele vai pegar muita coisa do livro, lógico, né, muita coisa do livro, e vai agregar também algumas coisas dos outros filmes. Por exemplo, essa questão da tribo canibal, que foi um pouco mais trabalhada nos filmes, vai entrar bastante nesse de 1980. E estamos falando dos anos 80, né? Então, o tanto que o de 1949 deu uma baixada por conta do Código Reis, esse de 1980, o que ele foi de menstruação, masturbação, de
questão religiosa, de tudo, assim, tudo. E ele também investiu em várias viradas de roteiro sensacionais. O livro já tinha, né, com a morte do Pad, com a morte do casal no final, tinha umas viradas de roteiro interessantes, mas esse ainda foi mais fundo. Por exemplo, a cena em que passa um navio de resgate, que tá sendo tripulado pelo Arthur, né, pelo pai dos dois, o pai de um e tio do outro, mas tutor, enfim, sem se entender. E a Amy acaba não acenando pro barco, né, não ligando ali o sinal que eles tinham, porque ela quer ficar na ilha. We have to go back! Aí tem a questão da briga dos dois, e ela pisa num peixe venenoso, e o Richard vai lá salvar ela, e eles têm que rezar para o altar do deus da tribo canibal. Então tem várias dessas viradas de roteiro que faz o filme realmente ser muito bom. Essa versão que eu tenho aqui, né, é um absurdo você ter comprado o DVD original de Lagoa Azul, mas é porque é uma versão realmente completa, né, a gente sabe que a Globo corta muito os filmes, e o Lagoa Azul ele é um filme curto até, né, ele tem 1h45, mas esses minutos que a Globo cortava realmente fazem diferença, principalmente para quem sabe mais ou menos a história do livro. E enfim, eles também agregaram nesse filme de 1980 a questão do bebê se chamar Pad e não Hannah, né, de ter a homenagem ali ao cozinheiro que criou eles. Tem mais uma cena em que o navio tenta resgatar, só que eles se cobrem de lama e ficam acenando e o navio acha que não são eles. E o final é exatamente igual ao do livro, com a questão do remo, do bebê, do tubarão e das frutinhas. Ah, eles estão dormindo? Não, estão... Não, eles estão mortos? Não, estão dormindo. Enfim, esse final se manteve no livro, na adaptação de 49 e na adaptação de 1980 também. Mas eu quero falar algumas curiosidades desse filme de 1980, que é o tema principal aqui do vídeo, porque, primeiro, ele foi gravado na ilha de Fiji, assim como o de 1949 também tinha sido, que é uma ilha realmente bastante deserta, inexplorada e muito bonita, muito paradisíaca. E as gravações, eles pegaram realmente os locais mais inexplorados dessa ilha, ao ponto de que tem uma cena onde filma algumas iguanas passando, e um biólogo que assistiu essa cena, chamado John Gibbons, viu que era uma espécie de iguana que nunca tinha sido registrada pela humanidade. E aí ele foi lá na ilha, encontrou essas iguanas e registrou. Então o filme descobriu uma espécie nova. Mas infelizmente não é só alegria, esse filme ele foi um absurdo imenso em sua criação, porque nós temos ali a Brooke Shields, né, que na época tinha 14 anos, e o cidadão aqui, como é que é? Christopher Etkin, que na época tinha 18 anos, e o diretor ele queria criar esse clima de romance, essa química entre os dois. Então ele tirou uma foto escondida da Brooke Shields, numa pose meio sensual, e colou no teto da cama do Atkins para que ele visse ela antes de dormir, se apaixonasse, e colou, né? Eles realmente tiveram um relacionamento ali na época, o menino de 14 e o menino de 18. E enfim, ele queria gravar cena de nudez. Ela, com a cabeça de 14 anos, tinha mais responsabilidade do que ele, então as cenas de nudez feminina foram feitas com a dublê. O Richard Atkins quis fazer as dele, inclusive de no frontal foi ele que fez. E a Brooke Shields, inclusive, ela usava uma peruca colada aos seios para que não tivesse nenhum tipo de nudez dela. E o engraçado é que o namoro dos dois acabou terminando porque o Richard Atkins falava que ele era muito focado na carreira e a Brooke Shields não, que ela era muito brincalhona, não focava muito na carreira. Eu sei quem é a Brooke Shields hoje, e eu tive que pegar o DVD para ver o nome. O filme acabou sendo indicado a um Oscar de melhor fotografia. É o Oscar, o Lagoa Azul, segura essa aí. Inclusive o Richard Atkins ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor revelação masculina do ano, e a Brooke Shields ganhou Framboesa de Ouro de pior atriz do ano. Mas o filme foi um sucesso, ele foi o 9º filme mais visto naquele ano, rendendo 58 milhões de doletas. E aí, claro, era hora de fazer uma sequência. E tinha material para a sequência? Tinha, porque o Henry escreveu um segundo livro, uma sequência para o Lago Azul também. E esse cara, eu vou tentar resumir porque ele é muito maluco. O nome do livro é O Jardim de Deus, ele saiu em 1923 e ele começa com que o primeiro filme ele termina com eles estão mortos? Não, eles estão dormindo. E aí o segundo livro começa com não, eles estão mortos. A ironia do cara. E aí o Arthur, como queira, que é o pai do Richard e tio da Emmeline, acaba cuidando desse bebê. E como o bebê só falava Dick e Amy, né, os apelidos para Richard e Emmeline, chamou ele de Dick e Amy. E aí o Arthur, ele quer levar os corpos do filho e sobrinha para ser enterrado na ilha onde eles cresceram. E aí quando chega lá ele vê as coisas da Emmeline, ele se emociona, chora, e ele decide que ele vai criar o garoto um ano lá na ilha e que ele precisa de voluntários. E um dos empregados dele fala: eu me voluntario, eu vou ficar com o senhor aqui um ano. Beleza.
E aí o resto da tripulação vai embora e fala, ó, daqui a um ano a gente volta pra buscar vocês. Só que rola uma tempestade e afunda e mata todo mundo do barco. Então ninguém sabe que essa galera tá lá nessa... Véi, que ideia. E aí, enfim, eles vão criando lá o tripulante, o pai deles, né, o Arthur, e a criança, o Dick e Amy, vão tendo ali uma vida feliz na ilha. Só que aí chega uma menina, que é a Catafa, que ela vem de uma ilha chamada Caroline, que fica a 64 quilômetros, se não me engano, ali da ilha da Palmeira, onde eles estavam. E essa menina, ela é uma náufraga espanhola. Aí, por conta da cultura desse povo do Caroline, ela não pode tocar ninguém, nem ser tocada por ninguém. Esse livro, ele entra numa questão bem religiosa desse povo de deuses e adorações, que é bem interessante, bem original mesmo. E aí, o Arthur morre, né, o avô da criança morre, e ele fica nos cuidados desse tripulante voluntário. Só que esse tripulante começa a entrar numa rixa ali com essa menina, com a Cafa, e nisso o Dick já tá um pouco mais velho. E aí, enfim, tudo que ela faz ele desconfia, sendo que, sei lá, ela acende uma fogueira em adoração ao deus dela, ele acha que ela tá mandando um sinal pra outra ele atacar, então eles ficam nessa rixa, até que esse cara morre, por conta de uma lula gigante que pega ele e mata, e fica ali o Dick e essa menina, a Kafka, como é que é? Catafa. E aí o filme vira, o livro no caso, né, vira uma doideira, porque a tribo dela acha que ela morreu, e aí manda um exército pra matar o moleque, o Dick. Quando o exército chega, o Dick consegue matar uns dois, a Catafa chega pra resgatar ele, aí os caras acham que é um fantasma, porque achavam que ela tinha morrido, e fogem com medo, aí bate uma tempestade, na confusão eles matam uns aos outros, é uma maluquice. Aí nessa chega outro navio com 2 homens brancos e uns escravos malésios, e aí rola mais uma confusão louca, e aí eles acabam deixando a ilha da Palmeira para ir para a ilha de Caroline. E o Dick, ele leva um porrete que ele acha no chão. Ele fala, pô, porrete bonito, vou levar esse porrete comigo, vai que a gente encontra alguma coisa no lugar. E quando chega lá, era um porrete sagrado que só a família real da ilha podia carregar. E aí ele se torna o rei da ilha de Caroline, que é a ilha vizinha, a ilha da Palmeira, onde se passou o Lago Azul. E acaba aí. Então, enfim, era uma maluquice muito grande. Então, quando decidiram fazer o De Volta ao Lago Azul, que também entrou em um grande imbróglio de direitos autorais, eles decidiram fazer um roteiro novo, eles só adaptaram mesmo a primeira página, que é o Arthur encontrando um moleque, chamando ele de Richard, porque era a única coisa que ele sabia dizer, e o casal do primeiro filme estando morto. Só isso que eles adaptaram. Lagoa Azul. Eles cresceram sozinhos numa ilha deserta. Você é a coisa mais importante pra mim no mundo inteiro. E descobriram juntos o prazer da liberdade e os segredos do amor. Eu amo você. De volta à Lagoa Azul, com Milla Jovovich, nesta terça, na Sessão da Tarde. O filme saiu em 1991 e no filme o Richard ele acaba sendo cuidado por uma mulher chamada Sarah, que está ali no navio, e ela tem uma filha chamada Lily, e rola uma crise de cólera no navio e eles acabam expulsando a Sarah, o Richard e a Lily, né, a mulher e as 2 crianças, para fora do navio. E vai também o tripulante, que é o mesmo tripulante lá do livro que cuidou do Richard. E olha a maluquice, se no livro existe esse tripulante deu a vida para salvar o Richard, no filme ele tenta matar o Richard porque o Richard chora demais. O bebê tá chorando, ele tenta matar o moleque, a Sarah acaba matando ele e fica ela com os 2 meninos. Ela vai dar uma criação cristã para as 2 crianças e 8 anos depois ela vai acabar morrendo de pneumonia. E aí, para não falar que os 2 filmes são iguais, no primeiro o garoto tem 10 anos, a menina 8. Nesse, a menina tem 10 e o garoto 8, ó, totalmente diferente. E aí passam-se mais 6 anos, né, a Lily se tornou Milla Jovovich, que depois mataria zumbis em Resident Evil. E o garoto, com 14, se torna o Brian Krause, acho que é assim o nome do vagabundo. E, cara, vira realmente um remake do primeiro filme. Toda a questão da menstruação, da primeira relação deles, tudo é igualzinho ao primeiro filme. É por isso que muitos chamam ele de remake, não de sequência realmente do primeiro filme. Só que o filme acaba tendo uma grande diferença, porque se no primeiro filme, quando passa o navio de resgate, a Amy, ela se esconde, né, para que não venha. Nesse não, nesse eles sinalizam, o navio chega, só que o navio ele tem ali o capitão e sua filha, entre vários outros tripulantes, e a filha tenta seduzir o Richard,
Só que ele, não, eu sou casado, não sei o que, não vou. E o capitão tenta estuprar a Lily. Então tem todo esse caso, e tiroteio, aquela coisa toda. E o tubarão, que dá meio que entender que é o mesmo tubarão do Remo lá do primeiro filme, do tubarão velho pra caramba, acaba tendo uma armadilha ali que o Richard faz pro capitão ser devorado por esse tubarão. E o navio vai embora sem os dois, né? Eles decidem nunca voltar pra civilização, porque tem essa loucura e tem armas e tudo. E é nesse momento que a Lily declara estar grávida, né? E eles decidem criar essa criança ali na ilha. E é isso, nasce a criança, é uma menina, enfim. Eu até peguei aqui, ó, o filme ele foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior filme do ano, pior diretor do ano, pior roteiro do ano, pior revelação masculina para o Brian Krause e pior revelação feminina para a Mila Jovovich. Ah, mas o Framboesa de Ouro não vale de nada, é um prêmio... Concordo, mas o filme ele tem 0% de indicação no Rotten Tomatoes, né, entre crítica e público. O filme rendeu 2 milhões de dólares no total no mundo, e o filme é um fracasso tão grande que ele disponibilizaram ele de graça em vários streamings, né? Por isso que ele entrou em vários streams de uma vez. E aí, só pra constar, antes da gente falar dos últimos 2 filmes rapidinho, o Brian... Quem é Brian? O Henry, ele ainda... É Henry mesmo? O Henry ainda escreveu alguns outros complementos da história da Lagoa Azul. Por exemplo, em 1919 ele escreveu um livro chamado A Praia dos Sonhos, que é sobre uma socialite francesa que acaba caindo nessa mesma ilha, e ela tem que viver nessa ilha. E ele inclusive gerou um filme estadunidense em 1921, um filme mudo, que esse não foi perdido, eles conseguem assistir ainda. E em 1929 saiu um outro livro chamado A Garota Dourada do Recife, né, que não tem nada a ver com o Recife nosso aqui do Brasil. Não, é a Garota do Recife Dourado, né? Garota Dourada do Recife, não. A Garota do Recife Dourado, uma história de Lagoa Azul. Cara, eu não achei nada sobre esse filme. Nada. Eu pesquisei em tudo quanto é canto. Se você souber sobre o que é esse livro, por favor, comenta aqui embaixo, que eu realmente não encontrei nada. Botei ele pra vender, mas não vou comprar só pra descobrir. E também teve um terceiro, que é Os Portões da Manhã, que fecha a trilogia principal, né? Lagoa Azul, Jardim de Deus e Portões da Manhã, onde vai continuar a história de Kieme como o rei da Caroline. Esse é mais maluco ainda, que aí ele vira um monarca e manda construir canoa, e o pessoal não quer considerar ele rei, e aí ele vê que os malésios que tomaram a Ilha da Palmeira eram todos homens, então eles querem invadir a Caroline para pegar as mulheres. Cara, é uma maluquice gigante esse livro. Só que ele foi um livro bastante crítico, né? Porque, segundo ele estava vivenciando o pior período de exploração europeia nessas ilhas mais distintas, assim. E ele quis denunciar isso com esse livro. Então, cara, é um filme bastante crítico, mas muito maluco. E ele termina com essa Ilha da Caroline, que é o foco agora, né? A Ilha da Palmeira virou outra coisa. Mas a Ilha da Caroline, ela se torna uma terra nunca explorada pelo homem, né? E muito pela questão dos deuses dessa ilha. Então, cara, vira uma parada mística, fantástica, muito maluca nesse terceiro livro. E eu quero encerrar falando dos 2 filmes menos conhecidos, né? Apesar do Garota do Recife Dourado e esse Portões Ih, já esqueci já. O terceiro livro não terem sido adaptados, tiveram outras adaptações do Lagoa Azul, do primeiro. A primeira delas, eu tive que anotar aqui que o nome é muito complicado, que é o Pengantim Patambiru, que significa o noivo da Praia Azul, no idioma indonésio. É um filme da Indonésia, que saiu ali em 1983, e é um dos mais malucos. Porque nesse naufraga o garoto com o avô dele. É isso mesmo, o garoto com o avô dele. E aí quando ele chega na Ilha da Palmeira, tá vivendo uma garota com o pai dela, né? Então você tem o casal que não os conhecentes da ilha, um com o avô, outro com o pai. E aí eles vão entrar em contato com essa ilha dos canibais. E além de serem canibais, eles pegam um tributo de crianças de tempos em tempos, meio Minotauro, sabe? A ilha de Creta. E aí fica aquele medo, e aí eles vão lutar, e o pai da garota morre. E aí eles se escapam e se apaixonam, e a garota engravida e tem o bebê. E aí quando essa ilha vai pegar o bebê como sacrifício, aí surge o avô do garoto do nada, salva eles. Cara, é uma maluquice. O filme foi um fracasso inacreditável. Inclusive, vários países se recusaram a exibir esse filme, falando que ele era um filme considerado pornográfico. Você vê, na sinopse que eu digo, imagina a cena. Enfim. E pra fechar, eu não podia deixar de falar de 2012 e Lagoa Azul, O Despertar. O filme Geração Z da Lagoa Azul. Ah, que delícia. Cara, olha o perrengue que todo esse pessoal que eu falei passou, de planta venenosa, de canibais e fome,
e ficar 20 anos na ilha, e passa capitão tentando te sequestrar, pra guerra. E aí, qual é o filme de 2012 da Lagoa Azul? A gente tem uma viagem de ensino médio, de alunos riquinhos, e aí a garota mais popular da escola cai do navio, e o quarterback, que era meio que um pária da sociedade ali, ele acaba pulando pra resgatar ela, e aí ele sobe num bote, bota ela no bote, e eles, não, a gente tem que cortar a corda, porque assim, não sei lá por que eles cortam essa corda, e aí vê que o barco não tem remo, nem motor, e o barco leva eles pra ilha, que seria meio que a Ilha da Palmeira, que lá fica em Trindade, né, que esse filme é o único que não se passa no Pacífico e sim no Caribe. E aí você pensa que eles vão ter uns perrengues gigantescos? Não, eles ficam na ilha por 100 dias. 100 dias. Eles ficam menos tempo na ilha do que o elenco do De Férias com o Ex. É uma maluquice. E aí vai ter toda a descoberta íntima e sexual do casal ali nesse filme. Só que são 100 dias. Quando dá 100 dias, passa um helicóptero, leva eles e o filme termina com um baile de formatura. Com ela se tornando popular, ele tristinho ali olhando na janela, ela sai, beija, eles dançam.